isso aí, vamos para a atividade 7 agora aqui da nossa sequência. E nessa atividade eu gostaria que você parasse aqui a aula agora e tentasse fazer sozinha. Fazer ela sozinha, ela tem algumas situações aqui que são um pouquinho, não falam difíceis, mas interessantes, porque vocês têm que sair de fato ali do Excel e entender ali a matemática. Como você chegaria naquele resultado se fosse fazendo no caderno, na calculadora, tá bom? Então tem que ali ter bastante atenção na atividade e entender o que deve ser feito, tá bom? Então vamos lá, para um pouquinho, tenta fazer, depois dá o play aqui e vamos assistir a aula. Eu vou continuar aqui, tá bom? Vou continuar com a resolução. Primeiro passo, deixa eu entender o que nós temos aqui, olha só, explicar para vocês aqui. Nós temos aqui os produtos, nós temos aqui as quantidades produzidas, a quantidade de defeitos desses produtos, e aqui nós temos uma primeira solicitação, que é o percentual com defeito, tá bom? Vou até só substituir essa cor amarela aqui, muito bem. Depois nós temos aqui o peso unitário, a mão de obra unitária, custo unitário, que é uma solicitação, venda unitária e o lucro real, tá bom? Primeiro passo, percentual com defeito. Para termos aqui o percentual, basta pegarmos ali a quantidade de peças com defeito e dividir ali pela quantidade produzida. Enter. Muito bem, 5,6% é a produção com defeito deste lote, tá bom? Então enderecei para baixo. Muito bem, tem os percentuais com defeitos. Olhando um pouco para baixo, aqui eu estou vendo uma célula com total. E essa célula com total aqui, eu vou ter a soma das quantidades produzidas. Essa célula aqui, de total, eu vou ter a soma ali das quantidades com defeito, tá bom? Então, olha só, selecionei as duas células e posso entrar com um atalho, certo? Que é o Alt igual, sei lá. Alt igual, eu tenho ali a soma daqueles dois intervalos, beleza? Então, aqui, temos ali três informações já realizadas, coluna com percentual com defeito e dois totais. Agora o custo unitário. Aqui no custo unitário que nós temos que nos atentar a um detalhe. Custo unitário, vamos entender o que nós temos então aqui, Nós temos aqui o peso por quilograma unitário, então uma peça desta primeira, que é o meu foco aqui da atividade, uma peça ela pesa aqui 0,1. E como eu quero saber de custo, quanto que eu estou pagando, então uma pecinha custa 0,1. Eu quero saber quanto que eu pago no quilo dessa peça. No quilo, então, olha só, aqui embaixo está dizendo que o quilo do material em dólar é de 7,48, tá bom? O quilo do material. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer? Se minha peça custa 0,1 e eu sei que 1 quilo é 7,48, basta eu multiplicar. Eu multiplico, então, olha só, igual... Eu pego ali o que uma peça pesa 0,1 kg, 100 gramas, certo? E multiplico ali, pelo quilo do material, certo? Quilo do material é uma célula que não pode ser endereçada, sendo assim um fixo, certo? Não entra. Olha só, então, falando apenas do peso, então eu estou pagando de uma peça, falando em material, 75 cents. Tá bom? Tá em real ali, mas já vamos completar essa atividade, tá bom? Tem que sair em real, mas nesse primeiro momento é cents, 75 centavos de dólar. Muito bem. Mas, nós temos aqui, aqui está dizendo que a mão de obra é 25 centavos. Então, esse resultado aqui, que é a multiplicação do 0,1, que é o peso unitário, multiplicado pelo peso em dólar, já é interessante não, eu tenho que fazer o quê? Passar isso daqui para real, porque quando somarmos ali os 25 centavos, tem que estar tudo em real. Então essa atividade ela é interessante por conta destes detalhes. Você tem que converter para real, para depois somar outro valor, que senão dá errado no final, tá bom? Então, para fazer esse trabalho da divisão, eu não vou fazer aqui, dividido, né? Desculpa, isso daqui é 35, eu vou multiplicar. Até posso, sim, já multiplicar aqui por 5,31. Se fosse uma divisão, aí eu iria isolar, mas nesse caso que é a multiplicação, multipliquei, fixo também, não entra. Pronto. Então, uma peça
certo? Para a construção de uma peça em reais, eu vou gastar ali R$3,97, tá bom? E isso só do peso, estou pagando R$3,97 em uma peça. Tá bom, agora o que eu preciso fazer? Eu preciso acrescentar aqui a mão de obra unitária. Então eu vim aqui colocar um maisinho mais este valor de mão de obra, que é os R$73,70, né, se eu não me engano, mais 25, R$4,22, tá bom? Então o custo unitário para a fabricação de uma peça, desta primeira peça, é de R$4,22, tá bom? Então ali foi, olha só, o peso unitário multiplicado pelo valor do material, multiplicado pelo valor do dólar, mais a mão de obra unitária, tudo bem? Então essa divisão foi feita para termos ali a conversão, esta multiplicação para converter ali para real, tá bom? Ah, mas o isolamento não era importante? Pessoal, se no dia a dia ali na interpretação, vocês quiserem fazer aqui, ó, eu vou isolar aqui, ó, colocar o parênteses, o E2 multiplicado pelo valor do dólar aqui, ó, eu vou isolar isso daqui. Vamos isolar só para ter essa multiplicação, para depois multiplicar pelo valor do dólar. Não tem problema, tá, pessoal? Olha só, não muda, tá? Não muda o resultado. Na multiplicação não preciso fazer essas separações. Se for para um melhor entendimento, aí pode sim separar, tá bom? Beleza, vou endereçar aqui, ó, enderecei, certo? Fiz todas as fixações, o E2 não precisa, o B11 precisa, o B10 sim, e o F2, que são as duas células aqui em cima, que elas de fato têm que ser endereçadas, não precisa da fixação. Muito bem. Venda unitária. Venda, sabemos que, olha só, venda. Aqui no caso, eu vou só mudar esta ordem aqui, ó. Custo mais o custo multiplicado pelo percentual. Dessa forma que eu ensinei vocês, daria certo a forma que estava também, tá bom? Mas dessa forma que eu ensinei vocês nas atividades anteriores, que eu coloquei a regra quando queremos acrescentar um percentual no valor. Valor mais valor multiplicado pelo percentual, tá bom? Então, olha só, igual o valor mais o valor multiplicado pelo percentual, que é a variação de 12,50. Fixo também. Enter. Vou vender por R$4,65. Esses são os valores de venda unitária. Enderecei. Muito bem, temos ali os valores de venda unitária. Show! Lucro agora. O que é o lucro? O lucro é o nosso faturamento, certo? Menos o custo. Então, qual é o faturamento? O faturamento é quanto que eu estou vendendo uma peça, estou vendendo por R$4,75, e quantas peças eu estou vendendo por R$4,75. Então, olha só, a quantidade que eu estou vendendo, eu vou pegar ela primeiro, tá bom? Então, a quantidade que eu vendi não foi a quantidade produzida, é a quantidade produzida menos os defeitos. Então, ali, ó, igual, deixa eu vir na célula, igual a quantidade produzida menos os defeitos. Este cálculo aqui eu quero isolar ele tem que ficar isolado, porque ele tem que acontecer. O 944 é o primeiro valor que eu tenho, e estes 944 peças eu multiplico pelo valor unitário, tá bom? Não pode ser feito assim, ó, multiplicado pelo valor unitário. Por que não? Porque na matemática dá sempre preferência para multiplicação e para divisão. Então aqui eu vou ter primeiro a multiplicação para depois vai dar um valor negativo aqui, ó, certo? Deixa eu ver. Primeiro multiplicou aqui, certo? O H2 multiplicou pelo C2 e depois subtraiu 1000. Não deu negativo, mas porque esse valor é pequenininho, tá bom? Então tá errado isso aqui, ó. Então primeiro é o cálculo da subtração aqui para chegar no 944 e depois ali a multiplicação pelo H2, que é o valor de venda unitária, tá bom? Enter. Então, ali 483 é o faturamento. Agora, desse faturamento, eu desconto ali o custo de produção dessas peças, tá bom? Então, aqui, ó, agora eu faço o menos. Não precisaria aqui isolar entre parênteses, mas para não ficar confuso depois no momento da análise, eu vou colocar o parênteses. Abri o parênteses. Como que eu tenho o custo? O custo é quanto que é o custo de fabricação de uma peça. Aqui, ó, 4,22. Quantas peças foram fabricadas? 1000.
Então eu pego e multiplico ela por 1000. Mas 1000 peças foram produzidas, as 56 com defeito é prejuízo, tá bom? Foram fabricadas 1000, tá bom? Então o custo de fabricação foi em cima do total produzido, tá bom? Fechei o parênteses e dou um Enter. Eu tenho ali um lucro desta primeira peça de 261,76. Bem, vou endereçar esse valor, clico, seguro no quadradinho que é a alça de endereçamento e arrasto para baixo. Muito bem. E aqui nós temos aqui, ó, valores de produção positivos e valores negativos. Então, nessa peça aqui, ó, AX04, nós tivemos um prejuízo de 14, quase 15 mil reais aqui. Porque o nosso faturamento, olha só, o faturamento é o valor de venda multiplicado. Vamos pegar ali, ó, deixa eu fazer a subtração aqui, ó, dos 4.000 menos 1.254 peças com defeito descartadas. Mais de 30% da produção nossa foi prejuízo, certo? Fechei o parênteses. Então eu tenho ali, ó, um faturamento de 50 mil, mas eu tenho ali um prejuízo, olha só, então um custo de fabricação de 16,44 multiplicado por 4.000 peças. Eu tenho um custo de fabricação de 65 mil. Então, no momento que descontou isso daqui, fiquei negativo, tá bom? Então, sempre é importante essa análise, verificação, por que deu esse valor, de fato está certo? Vai lá, analisa, prova real, tá bom? E aqui, no final da atividade, aqui eu tenho aqui, quero saber o meu lucro total aqui. Então, eu faço aqui a soma de todo esse intervalo, que eu posso muito bem fazer o Alt igual aqui, ó, já selecionando todo o intervalo, demos o Enter aqui e tivemos um lucro, um total, um faturamento total, ali, um lucro total, né, de 42.040,10. Tudo bem? Então essa é uma atividade que saiu bastante ali, apenas Excel, teve muita análise ali, atenção aos detalhes, tá bom? Vamos ter atividades nesta mesma máscara, mas bem mais elaboradas, com condições, com testes lógicos, bem assim, desenvolvida para testes de faculdades, testes de empresa, tá bom? Então vou acrescentar bastante situações também nessas atividades aqui, tá bom? Então chegamos ao fim desta primeira lista, que nós temos 7 atividades, e na próxima lista também vamos ter uma sequência, atividade 8, 9, 10, mas são novas listas, tá bom? Que eu vou estar disponibilizando também as atividades, e o número da atividade vai ser a sequência desta daqui, atividade 8, 9, 10, e vai até, se eu não me engano, 40 atividades aí para treinar bastante vocês aí no Excel, tá bom? E até a próxima aula. Tchau, tchau.